Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Química. No episódio de hoje, vamos mergulhar nas leis de Faraday da eletrólise, um tema essencial da eletroquímica que conecta ciência, tecnologia e indústrias de maneiras fascinantes. Exatamente, Edson. Vamos explorar como essas leis revolucionaram o entendimento dos processos químicos, aprender a aplicá-las em cálculos práticos e descobrir por que elas continuam tão relevantes até os dias de hoje. E como sempre, preparamos exemplos do dia a dia, como a produção de hidrogênio e a galvanoplastia. Então, ajuste os fones, porque o episódio vai ser incrível. Eu sou o professor Edson Souza, da Universidade Católica de Pernambuco e do Instituto Federal de Pernambuco. Antes de entrarmos nas leis de Faraday, vamos conhecer um pouco sobre Michael Faraday, o cientista brilhante por trás dessas descobertas. Oi pessoal, aqui é Maria Fernanda, aluna do curso de Química do UFPE Campus Recife, e hoje vamos começar a nossa história falando um pouco sobre Faraday. Faraday foi uma grande inspiração. Ele começou sua carreira como aprendiz de encadenador, mas, com curiosidade e dedicação, ele se tornou um dos maiores cientistas do século XIX. Ele desbravou campos como a eletroquímica e o eletromagnetismo. E eu sou a professora Priscila Morim. Bom, Faraday foi o primeiro a descobrir que a eletricidade podia causar reações químicas. As leis de Faraday são a base de muitos avanços científicos e tecnológicos que utilizamos até hoje. Para facilitar o entendimento de vocês, dividimos o tema eletrólise em 2 episódios. No episódio 89, abordamos os conceitos básicos, por exemplo, como funciona uma célula eletrolítica, as reações que ocorrem e a prioridade de descargas nos eletrodos. Então, se você ainda não ouviu, corre lá. Está disponível no nosso site www.papodequimica.com ou no seu aplicativo de áudio favorito. Você também pode baixar o texto completo do episódio por lá. I got it. Vamos recapitular rapidamente? A eletrólise é um processo de decomposição de substâncias químicas usando corrente elétrica. Isso acontece em uma célula eletrolítica composta por 2 eletrodos. O eletrodo positivo, que é chamado de ânodo ou anodo, é onde ocorre a oxidação. Já o eletrodo negativo, denominado de cátodo, é onde ocorre a redução. Os íons migram entre esses polos, permitindo que a reação química aconteça. Faraday formulou 2 leis que explicam os fenômenos da eletrólise. A primeira lei trata-se da quantidade de substância formada ou consumida em um eletrodo, sendo ela proporcional à carga elétrica que atravessa o sistema. Já a segunda é a quantidade que está relacionada com a massa equivalente da substância. Nós vamos explicar ela um pouco na prática para descomplicar para vocês, tá bom? A primeira lei pode ser resumida assim: a massa da substância formada é proporcional à carga elétrica que atravessa o sistema e podemos representar pela fórmula M-alfa-Q. Esse M é a massa que é depositada no eletrodo. Alfa é o símbolo de proporcionalidade e Q maiúsculo é a carga elétrica que atravessa a solução. A carga Q, esse Q é maiúsculo, é dado pelo produto I vezes T, onde esse I minúsculo é a corrente elétrica, dada em ampere, e T é o tempo em segundos. Portanto, podemos escrever que a massa é igual a 1K vezes I vezes T. Esse K é uma constante de proporcionalidade para transformar a proporção em igualdade e que depende da substância que vai ser depositada e pode ser calculada pela fórmula. K é igual, no numerador, a M maiúsculo, que é a massa molar, dividido pelo produto N, que é o número de elétrons envolvidos na reação, vezes F, que é a constante de Faraday, que vale 96.500 coulombs, que corresponde à carga de 1 mol de elétrons. Substituindo esse K na equação original, nós vamos ter que a massa depositada, M minúsculo, é igual, no numerador, o produto I vezes T vezes M maiúsculo, que é a massa molar, dividido pelo produto NF. Com essa expressão, nós calculamos a massa do elemento depositada no eletrólise. Então, isso significa que a massa depende da massa molar, da corrente, do tempo, do número de elétrons envolvidos na reação e da constante de Faraday. Então, vamos ver isso em um exemplo prático? Você entendeu, velho? É claro! Vamos calcular a massa de cobre depositada em 1 hora por uma corrente de 2 amperes em uma solução de sulfato de cobre 2. As informações que temos são massa molar de cobre, que é 63,5 gramas por mol, a constante de Faraday, que é 96.500 coulomb por mol,
e a corrente elétrica, que é 2 amperes. Assim, a gente também tem o tempo, que é 1 hora, que é equivalente a aproximadamente 3.600 segundos. Primeiro, determinamos o número de elétrons envolvidos na deposição do cobre. Quando o sulfato cúprico se dissolve, temos o sulfato cúprico, CuSO4, se separando em 2 íons, que é o cobre mais 2 e o sulfato menos 2. Bom, no cátodo, polo negativo, ocorre a redução dos íons cúpricos, Cu mais 2, em átomos de cobre metálico. Esse processo ele pode ser representado pela seguinte equação: cobre mais 2 elétrons formando o cobre metálico. Logo, o número de elétrons envolvidos são 2. Substituindo na fórmula, temos M é igual a I vezes T vezes M, dividido por N vezes F. Então, vamos colocar os valores agora. Então, a massa será igual a, no numerador, 2 vezes 3.600 vezes 63,5, dividido por 2 vezes 96.500. Fazendo essas continhas, nós encontramos que a massa depositada é igual a 2,37 gramas de cobre. Essa é a base, gente, para processos industriais como a galvanoplastia, que aplica revestimentos metálicos ao objeto. Pessoal, nós podemos resolver essa questão de uma outra maneira. Basta considerar o seguinte: 1 mol de elétrons equivale a 1 Faraday, ou seja, 96.500 coulomb por mol. Sabendo essa relação e a equação da reação que aconteceu no cátodo, você mata a charada. Vamos olhar no problema anterior. Na deposição do íon cúprico, cobre mais 2, no cátodo, ocorreu essa reação. O íon cúprico, cobre mais 2 elétrons, forma o cobre metálico, cobre 0. Ora, olhando para isso, nós podemos dizer que 2 mols de elétrons são necessários para depositar 1 mol de cobre. Se isso é verdade, a gente pode representar matematicamente da seguinte forma: 2 Faradays, que corresponde aos 2 mols de elétrons, produz 1 mol de átomos de cobre. Mas a gente sabe que a carga de 1 Faraday é 96.500 coulomb por mol. Então basta escrever 2 vezes 96.500 está para 63,5 gramas de cobre. Agora, aplicando esse conceito na eletrólise, estamos utilizando uma corrente de 2 amperes por 1 hora, que é aproximadamente 3.600 segundos. A carga elétrica total pode ser calculada pela fórmula carga elétrica igual a corrente elétrica vezes o tempo, que é igual a 2 amperes vezes 3.600 segundos, que dá aproximadamente 7.200 coulombs. Sabemos que 2 vezes 96.500 coulombs é igual a 63,5 gramas de cobre, com carga de 7.200 coulombs. Ou seja, nessa eletrólise, 2,37 gramas de cobre serão depositados. Você entendeu, velho? Certamente que sim. E não se esqueça que você pode ir no site papodequimica.com e baixar o arquivo texto desse episódio. Agora vamos a um segundo exemplo. Qual o volume de gás hidrogênio produzido em condições normais por uma corrente de 5 amperes durante 2 horas na eletrólise da água? Primeiro, calculamos a carga elétrica que se dá por corrente elétrica vezes o tempo. Então, 5 amperes vezes 2 vezes 3.600 segundos fica aproximadamente 36.000 coulombs. Feito isso, a gente observa a relação estequiométrica. A eletrólise da água ela é representada pela equação de 2 mols de água formando 2 íons H+, mais 2 íons OH-. Então, no cátodo, a gente tem a redução desses 2 íons de H+, que ganham 2 elétrons, se formando H2. E sabemos que 2 mols de elétrons correspondem a 1 mol de H2, ou 22,4 litros. Com essas informações, a gente já consegue aplicar na regra de proporção, que fica 2 vezes 96.500 coulombs é igual a 22,4 litros de H2 com carga de 36.000 coulombs, que fica igual a 2x, x vezes x, que é igual a 4,18 litros de H2. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então, pessoal, a segunda lei de Faraday é igualmente fascinante. As massas de diferentes substâncias depositadas ou dissolvidas pela mesma quantidade de carga elétrica são proporcionais às suas massas equivalentes ou equivalentes grama. Em resumo,
Se você passar a mesma carga por duas células contendo eletrólitos diferentes, as massas de substâncias produzidas ou consumidas em cada célula estarão em proporção direta aos equivalentes grama de cada substância. Podemos representar essa relação pela fórmula M1 sobre E1 é igual a M2 sobre E2, onde M1 e M2 são as massas das substâncias 1 e 2, respectivamente, e E1 e E2 são os equivalentes grama das substâncias 1 e 2. Mas então, o que significa equivalente grama? A few moments later. O equivalente grama, também conhecido como massa equivalente, é calculado dividindo a massa molar de uma substância pelo número de elétrons envolvidos na reação de oxirredução para um mol dessa substância. Por exemplo, vejamos a redução do íon cúprico. Bom, o cobre ele necessita de 2 elétrons para ser reduzido a um átomo neutro. Então, a equação de redução fica cobre mais 2, ganhando 2 elétrons e se reduzindo a um cobre sólido. A massa molar do cobre é aproximadamente 63,5 gramas por mol, e o equivalente grama é 63,5 gramas dividido por 2, que fica aproximadamente 31,75. I got it. Agora, imagine que temos 2 células eletrolíticas conectadas em série. A mesma corrente elétrica passa pelas 2 células durante o mesmo intervalo de tempo. Uma contém sulfato de cobre e a outra nitrato de prata. Sabemos que 0,5 gramas de cobre foram depositados na primeira célula. A questão é, qual será a massa de prata depositada na segunda? Bom, a massa molar do cobre é igual a 63,5 gramas por mol e a massa molar da prata é igual a 108 gramas por mol. A reação do cobre é igual a cobre mais 2 mais 2 elétrons, formando o cobre sólido. Agora iremos para o equivalente grama do cobre, 63,5 gramas dividido por 2, que é igual a 31,75 gramas. Agora iremos para a reação da prata, Ag mais 1 elétron, formando a prata sólido. O equivalente em gramas da prata é 108 dividido por 1, que é igual a 108 gramas. Usando a segunda lei de Faraday, M1 sobre E1 é igual a M2 sobre E2. Substituímos os valores, ficando 0,5 gramas do cobre que foi depositado na primeira célula, dividido pelo seu equivalente em gramas que calculamos, que é 31,75, igual a M2, que é a massa da prata que iremos descobrir, dividido pelo seu equivalente em grama, que é 108. Calculando como uma regra de 3, fica igual a massa da prata a 1,70 gramas. É verdade. E assim concluímos o nosso episódio. Hoje aprendemos a teoria e os cálculos das leis de Faraday, aplicados a exemplos práticos. Não se esqueça de avaliar o Papo de Química nas plataformas de áudio. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Se tiver dúvidas ou sugestões, mande para podcast@papodequimica.com. Compartilhe o episódio e nos avalie nas plataformas de áudio. E foi isso, pessoal. Nos vemos na próxima. Até lá, continue explorando e questionando o mundo ao seu redor. Deixe seu comentário no Spotify ou no Apple Podcast. E um hiper beijo. Bye, bye!